Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod à Mesa, o podcast que fala sobre família, relacionamento, desenvolvimento, amigos. Fica aqui com a gente. Então, a minha próxima convidada é tipo de casa. A gente se conheceu na internet e antes mesmo de nos conhecermos, o povo já dizia que a gente era irmã. Parecia muito. Então, a gente pode dizer que foi o povo de Roma, ou mesmo o povo de Deus, como ela gosta de dizer, que inventou essa amizade. E aí foram muitas afinidades, mas cresceram principalmente em volta da nossa fé. Foi num encontro para falar sobre Quaresma que lançou-se o Fé Cotidiana, e do Fé Cotidiana veio toda a história na pandemia de rezar diariamente, e aí sim nasceu uma amizade. Hoje, a minha convidada é Eleonora Pierotti, Léo Lola, ou mesmo como todo mundo conhece ela, Misturar com Estilo. Gente, que prazer, Lulu, que alegria! Que bom, gostou? Adorei que Gostei. você recebeu o meu convite. Tá preparada? Tá nervosa? Mais ou menos. Eu perguntei pra ela se tinha um briefzinho, ela disse pra mim que não tem. Não tem tem, pra gente. ninguém. É aqui. Olha, eu chego a me arrepiar, tá? Que bom. medo. Pode à Mesa é uma conversa mesmo. Então, eu queria começar com você contasse um pouco a sua história, que começa no Rio de Janeiro. Na verdade, né, quando você vem ao Rio de Janeiro, você é uma pessoa muito família. Muito ligada à família, muito carinhosa, muito ligada aos seus amigos. E essa história de você deixar a sua família lá de Goiás e vir para o Rio de Janeiro. O que você veio buscar aqui, Leonora? O sonho do meu avô, Lulu. Olha. O sonho do meu avô. O sonho do meu avô era que eu fizesse direito. E eu confesso a vocês que em Goiânia, aqui a gente vai tratar da verdade. Eu não consegui passar no vestibular para direito. Minha segunda opção era história. Com 2 anos de história. Ah, você chegou com essa Cheguei a fazer história? por nem 2 conhecia. anos. Por isso que o Por Pod à 2 Mesa é bom. anos. Por 2 anos. E aí, sempre passei férias no Rio. Meu avô tinha esse apartamento na Atlântica. Eu morava, a gente ia de férias para cá. E aí, um dia, uma amiga minha aqui do Rio, que eu já conhecia, que a irmã morava em Goiânia, me buscou na rodoviária, porque naquela época a gente vinha de ônibus para o Rio de Janeiro. E ela virou e falou assim, estou indo fazer vestibular, inscrição vestibular da Cândido Mendes. Eu falei, sério? Você estava de férias? Tava de férias. Tá. Não, era um meio, assim, era tipo outubro, mais ou menos. Aí eu peguei e fui lá com ela, me inscrevi, não contei nada para os meus pais. Uhum. Me inscrevi, fiz a prova, voltei de férias, porque a gente vinha para cá, geralmente, assim, a gente ficava de férias em Goiânia, sei lá, começo do mês de dezembro, eram as provas, coincidiu. Tá. Sabe aquela coisa que vai coincidindo tudo? Sei, vai dando certo. Eu Vai já abrindo dando os certo. caminhos. Arrumei um trabalho. Ah, no Rio? No Rio, porque eu já trabalhava com o pessoal. E aí é uma coisa muito longa para trás, de corrida de carro, a gente vendia umas camisetas, ele tinha uma fábrica de camiseta. Falei, eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo. Arrumei o emprego, passei no vestibular para direito. Você tinha quantos anos? 19 anos. Tá, 19. Minha matrícula na Cândida era 931, então era janeiro de 93. E aí, com tudo pronto, cheguei na meu pai, minha mãe, falei, gente, olha aqui, tá aqui. Passei, tem um emprego. Passei, tenho um emprego. Primeiro pedi pro meu avô o apartamento, contei para ele primeiro, então ele me liberou o apartamento. Eu cheguei com tudo pronto, assim. A minha mãe olhou e falou assim, minha filha... Que tiro foi esse? Não, e olha, e eu vou dizer uma coisa, assim, só um parêntese, voltando ao José, eu me lembro quando... minha mãe, na época, tinha 40 anos, a nossa diferença são 19 Sua mãe foi 20, mãe muito nova, né? Lulu, quando eu fiz isso com ela tinha 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, isso veio na minha cabeça, no meu coração, eu falei, gente, olha o que eu fiz com a minha mãe. Peguei uma mochila com... Meu filho tinha, acho que 3, 2, quando eu fiz 40. Sim, outra época. Outra época. Falei, gente, peguei uma mochila. E aí, mas e a sua família? Como foi essa recepção? Sua mãe ficou chateada? Seu avô te apoiou? Como foi essa história? Todo mundo ficou feliz. Eu sempre fui do mundo, Lu. Eu sempre fui do mundo. Tipo assim, eu morava em Goiânia, mas eu era do mundo. Eu dizia que eu ia morar fora, que eu ia morar na França, que eu ia morar em Paris. Eu sempre fui do mundo. Eu brincava, eu tinha uma frase que falava que Goiânia não me cabia. Uhum. Que eu era moderna demais para Goiânia. Eu ia no cinema sozinha em Goiânia, as pessoas me criticavam naquela época porque eu ia no cinema. Goiânia é uma cidade... Quer dizer, hoje não é mais uma cidade interior, gente, mas naquela época... Não, imagina, Goiânia é há enorme. 32 anos atrás, 32 anos atrás, era uma cidade... É uma cidade muito nova. Muito Goiânia nova, é uma cidade muito jovem, né? E naquela época... A fundação de Goiânia Goiânia tem tipo 70 anos. Não tem, acho que é 70 anos, não é? Bom, não sei se eu tô certa, mas eu me lembro quando eu estive lá,
Foram que me contar que a Goiânia Velha é muito recente. Muito recente. Não, e o meu avô, por exemplo, foi um dos primeiros, foi o meu procurador que teve em Goiás, em Goiânia, na cidade de Goiânia, assim, ele desbravou meio ali a cidade. Então, assim, é muito jovem. Vamos ver a idade de Goiânia, só pra gente ter Olha lá, certeza aqui. Vamos fazer aqui fazer pra gente não bonito. dar a informação errada. Idade de Goiânia. Vamos lá. Conta. E aí, então, assim, o Rio de Janeiro sempre teve uma boa relação com a minha 90 família. anos tem Goiânia. 90 anos, ó. Jovem mesmo. Jovem mesmo. E assim, o que acontece? O Rio sempre foi a gente foi muito amigo do Rio de Janeiro. Por conta da história do apartamento do seu avô. Das férias, sempre férias daqui. Seus pais gostavam também, sua família? A vida inteira passou férias Seus aqui, primos, desde todo pequeno, mundo. todo mundo. Inclusive meu avô e minha avó. Tá. E a minha avó amou, porque a minha avó passava um mês em Goiânia, um mês no Rio comigo. Um mês em Goiânia, um mês no Rio. Então foi muito fácil, assim, tipo assim, esse começo que veio muito da solidão, foi mais fácil, porque a vovó estava sempre aqui comigo. Eu e minha avó, a gente sempre teve, assim... Muito ligada. Muito. Eu sou a neta mais velha, fui a neta mais velha. Eu queria que você falasse disso também. Neta mais velha, filha mais velha. Neta mais velha, filha mais velha. E, assim, acho que comigo foi tudo meio diferente, sabe? Assim, até a relação com o trabalho. Assim, meu pai, com muito cedo, me mandou ir trabalhar. Tipo, você quer comprar sua calça jeans? O que eu acabei de fazer com o José. Vai trabalhar. Você pode comprar sua calça, mas vai trabalhar. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu já tinha um pouco dessa independência. Andava com os amigos mais velhos. Então, meus pais tinham muita confiança. Na verdade, eu acho que uma coisa que foi tranquilo, Lu, porque eles confiavam muito em mim. Você era uma menina ajuizada. E eu já viajava sozinha, sabe? Eu já tinha essa coisa assim que eu não era uma filha que causei muita preocupação para eles, sabe? Não bebia muito, assim, bebia uma cerveja. Goiano que não bebe muito não existe. Não, eu sou cervejeira. Mas eu bebia cerveja, sabe? Essa pessoa existe? Esse goiano que não bebe muito? Não existe. E o goiano é cervejeiro. Eu sou cervejeira, aprendi a beber com meus pais, então assim... Mas uma coisa que é legal, assim, é que eles estavam sempre aqui. Tá. Sabe? Você mudou, foi quando? Janeiro, fevereiro? Veio pra cá? Eu vim, a minha matrícula foi... A gente passou as férias de janeiro, veio todo mundo para as férias de janeiro. E você ficou? Não voltei mais. E aí eu tinha um quarto Aí o combinado com o meu avô e com a minha avó é que eu tinha um quarto, era um apartamento de 3 quartos, eu ficava num quarto, mas sempre que viesse alguém, porque era um apartamento de férias da família. Claro, era de todo mundo. Você morava na casa do seu avô. Exatamente. Então, morei lá por 9 anos. Terminou a faculdade, trabalhou. Terminei a faculdade. Conheci o Beto no último, assim, me formando. Eu conheci o Beto em janeiro, me formei... E esse tempo, como foi pra você morar sozinha? Você fez muitos amigos, sua família vinha muito? Você passou por uma dificuldade da mudança? De uma coisa, o que eu vim fazer aqui? Minha família tá toda lá. Conta um pouquinho disso, porque você era muito nova. Era muito Essa nova. Coisa aí a gente vê muito hoje em dia nos jovens, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você veio morar fora, né? Morar longe da sua cidade, onde... O mundo está cada vez menor, no sentido de você vê muito hoje em dia jovens indo morar Europa, Estados Unidos, uma coisa de fazer faculdade longe, que era quase uma coisa muito rara na nossa geração, na minha, você é um pouco mais velha do que eu, mas você vir para Goiânia era uma coisa muito grande, você não falava no telefone fácil, não tinha internet, não tinha... Gente, era um WhatsApp, era orelhão, cartas, né? 93. Então, como foi essa dificuldade de você se desgarrar também dessa parte da comidinha da mamãe, da cama arrumada, da funcionária que arruma, né? Você era uma pessoa privilegiada. Veio pro apartamento do avô, não que passou um perrengaço, minha gente, longe disso. Mas você enfrentou uma vida sozinha. Não, e vou te dizer o que era o mais difícil. Durante a semana eu trabalhava e estudava. Então eu tinha função. Uma rotina. De manhã, tinha... A minha faculdade era de noite, eu trabalhava de tarde... de manhã e de tarde e fazia cães doentes à noite. Meu pai nunca quis... Uma coisa engraçada, meu pai nunca me deu carro aqui no Rio. Tá bom. Ele tinha medo, porque como em Goiânia eu andava muito, não sei o quê, ele falava assim, Léo, você vai deixar todo mundo em casa e vai chegar de madrugada no Rio de Janeiro sozinha de carro. Isso não vai ser bom. Naquela época não tinha lei seca, as pessoas bebiam e dirigiam, era uma outra consciência, era uma verdade. Eu não tinha medo. Como eu acostumada com Goiânia, ele falou, o Rio de Janeiro não é Goiânia, é diferente, então não dá pra... Então, carro não. Ele me dava um dinheiro, no dinheiro que ele me mandava, tinha um dinheiro que ele era tipo um pré-orçamento, assim, tipo assim, táxi. Nunca andei de táxi, Lu. Eu ia de ônibus pra Cândido no meio de outra. Pra economizar, pra economizar. Pra isso, pra noites cariocas, para as noites cariocas.
Mas o final de semana era muito solitário. Era? Muito solitário. O carioca, gente, eu amo o Rio de Janeiro, tá? Moro aqui há 32 anos e não tenho a menor vontade de sair daqui. Mas o carioca, ele tem uma coisa que, assim, pelo menos os meus amigos, assim, chegava final de semana, todo mundo ia pro seu mundo. Para suas casas de campo, eu tenho uma grande amiga minha que até faleceu, a Natasha, que foi minha primeira grande amiga aqui. Ela tinha uma casa em Saquarema, ela sexta-feira, tchau, ia para Saquarema, assim, e não tinha uma coisa muito de convidar, porque o goiano, ele é muito acolhedor. Eu tive agora em Belo Horizonte, eles são assim também. É um povo que acolhe, que põe dentro de casa. O carioca, Não ele bota até muito mesmo, põe não. dentro de casa. Hoje, põe dentro de casa. Mas no começo, quando te conhece da primeira vez, não te coloca dentro de casa. Entendi. Então, meu final de semana era solitário. Entendi. Porque, assim, eu via todo mundo na chácara em Goiânia. Sua família toda reunida. Toda reunida, todo mundo na chácara, fazendo churrasco e eu sozinha em casa. Assim, vários sábados, assim, Léo, mas você não descia para ir à praia? Não, eu sozinha não queria, sabe assim? Então, tipo assim, por várias vezes eu pensei em desistir por causa do final de semana. Entendi. Mas passava. Mas de segunda a sexta chegava, era bom, você enfrentava. Domingo chegava, eu acordava de manhã, ia trabalhar, ia para a faculdade, eu adorava os meus amigos da Cândido Mendes, eu ia para o centro. E eu comecei a trabalhar muito cedo no centro. Eu fiquei um ano com os meninos na camiseta, mas muito rapidamente, uma colega minha de faculdade, o pai dela tinha um escritório, e ela me convidou então eu comecei a ser estagiária, sei lá, no primeiro ano de Cândido Mendes. E aí, porque eu queria ir para o centro. Eu queria carregar processo. O centro era maravilhoso naquela época. Eu queria carregar processo, eu queria almoçar. Nossa, aquele fórum, era badalo. Era um badalo. Eu queria essa vida. E aí, e isso não tinha também em Goiânia, essa coisa, né, dessa vida a pé, dessa coisa mais movimentada, não, assim, né? Goiânia... Uma coisa mais da fazenda, uma coisa mais família. E sabe uma coisa que o Rio me deu? Uma liberdade de eu poder, tipo assim, eu andava a pé, eu andava de ônibus. Isso em Goiânia não existia. Até hoje não existe muito não, tá, gente? Porque as linhas são meio esquisitas. Mas assim, eu fazia tudo de ônibus. Nessa época Pro jovem era muito bom, né? Muito bom. E assim, e não tinha Na verdade, não era nem que era só o jovem, não. O que eu achava é que eu era muito adulta. Porque eu era muito independente. Eu tinha os meus horários, eu me organizava os meus horários. Nunca fui de namorar muito, então assim, eu não tinha assim... Eu gostava das minhas amigas mesmo, e no fundo... Aí acabou que a gente fez um grupo super bom de amigos na Cândido, que era um grupo que andava junto, que estava sempre junto, que trabalhava junto no centro, almoçava. Então, isso foi uma coisa que foi muito boa. E assim, foi passando. Então, o que era difícil no final de semana, aí isso foi mudando. As coisas foram mudando com o tempo. Então, você teve paciência, assim, de esperar? Eu não desisti. Que legal, bonito isso. Eu acho que uma coisa que, assim, que eu olho para trás e falo, nossa, ainda bem, eu não desisti. Porque por muitas vezes eu quis desistir. E por esses motivos, pela tristeza pela família, sábado, pela saudade da família, mas aí... Alguém, em algum momento, assim, seu avô, seu pai, alguém, quando você tentou, tipo assim, não volta não. Alguém teve alguma... meu pai. Alguém, quem foi assim? Meu pai. Não, meu pai. Ele sempre dizia assim, não, mais um pouquinho, não, fica mais um pouquinho. Você é a cara do Rio, não fica, você gosta. Que legal. Ele sempre... Mesmo ele com saudade sua, ele falava, fica. Ele sempre falou assim, fica. E teve um período, por uns 2 anos, eu tive primos que moraram comigo. Tá. Então isso também me No apartamento do seu avô. No apartamento do meu avô. Como era para meu avô, eles também que tinham Queria o direito. estudar aqui. E aí, então, o Felipe veio primeiro, depois veio o Luiz, depois veio o Vitor. E eu só saí de lá quando eu já tinha, assim, já conseguia me manter. Sim. E aí eu já queria ter a minha casa, um cantinho meu, assim. E aí o Léo veio morar comigo, meu irmão veio morar comigo. Seu irmão morou no Rio também? Até a Mel. Eles, antes de casar, a Mel arrumou um emprego aqui no Rio, veio um pouquinho... Já não morava mais no meu avô, já tinha meu apartamento, que era do lado. Eu era pegada a Copacabana, Lulu. Copacabana é maravilhoso, adoro Copacabana. Uma alegria. Copacabana foi uma dificuldade. O Beto brinca que eu fiz um estágio na Gávea. Eu gosto. Eu fiz um estágio na Gávea. A velha que não gosta de Copacabana, nossa amiga velha, mas eu adoro Copacabana. A velha vai falar. Eu morava no Furdúncio ali, de Copacabana, amava. Mas você continuou morando em Copacabana e foi morar sozinha? Morei sozinha em Copacabana, ali na Santa Clara, pertinho, porque aí eu tava pertinho também, porque assim... Pertinho dos primos? Pertinho dos primos, pertinho da minha avó, que veio... Quem ainda viva vinha muito? Muito. A vovó só faleceu quando eu já era casada, meus avós, os 2 foram no meu casamento, inclusive eles já eram ser. Que legal. Eles faleceram bem, eu já tinha uma vida bem... Já morava em São Conrado, já, quando eles faleceram. Os 2 chegaram em São Conrado.
Então, assim, eu tava pertinho. Eu tava a um quarteirão deles, então era muito bom. Eu queria saber uma coisa, me conta uma coisa. Como foi crescer em Goiânia, né? Você ainda é uma menina de Goiânia. Sou, total. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu adoro Goiânia, Lu. Eu sou muito. As pessoas falam assim, brincam comigo. Eu tenho uma alma muito goiana. Hoje moro mais. Uma coisa mais simples do interior. Isso. E é engraçado, quando ela vai pra lá, ela fala bem, não sei o sotaque muda. O sotaque muda. O Beto sempre fala. Quando ela come pequi, minha filha transforma, outra pessoa. Aí o Beto fala assim, o Beto sabe quando eu falo com a minha mãe, porque quando eu falo com a minha mãe ou com a minha irmã, ou falar com meu pai, o sotaque vem na hora, volta na hora, Lu. E agora em Belo Horizonte, que eu estava lá semana passada, volta na hora. Entendi. Volta tudo, tudo. É porque agora eu acho que você sempre falou uma coisa bonita, que eu acho legal, mesmo você tendo muitos anos aqui no Rio de Janeiro, você sempre dá valor às suas raízes e à sua tradição. Sempre fala, eu sou goiana, eu de Goiânia, lá no Goiás. Eu acho que isso é uma coisa em que você integrou a uma alma carioca, que acho que você tem também. Eu não sei como é que é pra você, se lá em Goiânia você é carioca e aqui no Rio você é goiana. Como é que é isso pra você? Não, acho que eu sou igual nos dois, assim. Essa coisa do goiano é muito... Assim, do sentar... É muito o que você mostra, não é a mesa posta. Tipo assim, você cresceu nisso na família. Gente, o que acontece com Goiânia? Meus pais almoçaram em casa, trabalharam a vida inteira e almoçaram em casa. Em casa, tá. Então, assim, eu podia não jantar em casa. Eu podia fazer qualquer coisa na parte da tarde, mas na hora do almoço tinha que todo mundo sentar na mesa. Olha. Eu podia convidar todos os meus amigos para almoçar na minha casa, mas eu não podia almoçar na casa de ninguém. Tá. Assim, era muito, assim, aquela coisa sentada. Tipo, meu pai tinha um lugar dele, a minha mãe o lugar dela, o Léo, a Nanda, todo mundo à mesa e os convidados na volta. E assim, a minha mãe era aquela mãe chata que a gente até brinca agora que ela tá igual a avó fazendo isso. Ela bate, fica na mão das crianças para aprender a comer direito, para segurar no garfo, na faca. Sou muito grata à minha mãe por isso. Porque ela realmente, assim... E era nessa mesa que a gente conversava, que tomava bronca, que ensinava, que aprendia, E o que convivia. Que eu acho? Que convivia. Não, e o que eu sou muito goiana? Essa coisa que gosta de acolher, gosta de receber, gosta de estar com as pessoas. Sua casa sempre foi cheia, aberta, mesmo aquela sua casa sozinha? Sempre foi cheia, diferente aberta. do carioca que espera um pouquinho antes de receber? Sempre foi cheia, aberta, sempre foi cheia, aberta. As pessoas, assim, se eu chegasse em Goiânia hoje, a pessoa fala, hoje você vai convida para ir em casa. E até hoje é assim. Tá. Isso é muito meu pai. Meu pai é muito assim. Ele é essa pessoa que ele sempre acolheu todo mundo. Ele foi uma pessoa que ele ensinou pra gente, pra mim, pros meninos, essa coisa da casa cheia. De muitos amigos, de acolher as pessoas, de estar com as pessoas. E eu gosto muito de mostrar isso pro José, Lu. Legal. Essa coisa é muito importante, assim, de você ter essa coisa da importância dos amigos na vida, sabe? Porque a gente nunca tá sozinho. Seu pai era um cara de muitos amigos também? Meu cara era de muitos amigos. Tá. De muitos amigos. Ele não gostava de... Ele fazia com a gente. Ele não gostava de ir na casa de ninguém, não. Ele gostava de todo mundo na casa dele. A chácara, que é um lugar que a gente tem lá, era uma fazenda do meu avô, então durante quando eu nasci, era uma casa de fazenda, boi, galinha, tudo aqui. Ao longo do tempo que a gente foi crescendo, o meu pai gostava tanto de receber que minha avó falou assim, meu filho, você não quer construir uma casa aqui do lado? Porque não tá cabendo todo mundo. Aí os amigos dele, porque ele levava lá na casa da mãe. Na casa da minha... E a minha avó era aquela coisa farturenta, aquela mesa de comida, assim, tipo, todos os tipos de proteína tinha na mesa. Mas teve uma hora que a avó meio cansou claro. do muito... Cansa mesmo, dá trabalho. Dá trabalho. Aí ele fez a casa em cima, que acho que você não chegou a conhecer. Uma casa que era... Que onde a casa do tio Paulo. Depois? Demoliu. Hoje ficou do tio... Você chegou aí no tio Paulo, lá em cima? Cheguei. Então, hoje onde é do tio Paulo. Da casa... Que aí, nesse momento, todo todos mundo os filhos foram construindo. Porque os filhos foram crescendo. Aí a gente levava os amigos, já não cabia na casa... Cada um foi meio fazendo a sua. E aí mas ali junto, isso é bonito, né? Porque a família
no terreno, eu acho que isso é bonito, que é uma coisa de dar valor àquela coisa da terra, A terra. do terreno Isso. da família, da história da família, que o avô que construiu e todo mundo ali em volta construindo e só integrando, ampliando, né? E a gente foi fazendo tudo E em não volta. separando, o que é bonito é que todos são pertinhos e eles se encontram todo o tempo. E você sabe o que é no meio? Uma capela. Eu sei. Que era o galinheiro. Que é Que São era onde José, eu brincava. Que é uma capela de São José. São José. Que era uma capela onde eu era o Aí o galinheiro da galinheiro vovó. fizeram uma igreja. Eu vivia cheia de piolho. Que eu era minha casa de boneca, era o galinheiro, porque ele é todo bonitinho. Aham. E era minha casa de boneca, era dentro do galinheiro da minha avó, gente. Era uma coisa mais engraçada. E aí ali, esse galinheiro fica no meio, hoje, das casas atuais. Então ele virou uma capela. Se construiu ali uma capela, que é um terreno neutro de todos os irmãos. Então, aproveitando essa história da capela, de você falar, eu queria saber um pouco da sua conversão. Sua família sempre foi católica? Você cresceu numa tradição religiosa, assim, tipo de verdade, frequentar missa, domingo e tal? Ou você cresceu católica brasileira? Cresci católica brasileira. Aí, como todo bom brasileiro. Como se fosse a Cresci conversão, católica então, brasileira. Eleonora. A minha avó era muito Eu católica. gosto de chamar ela de Eleonora, Eleonora. porque eu acho o nome muito bonito. Eu aprendi com a minha mãe a chamar as pessoas. E eu acho tão A tia bonito. Denise não me chama de Léo de Não jeito te chama nenhum, de jeito nem nenhum. de né? nada. E até porque conta que seu apelido lá em Goiânia não é Léo. É Lola. O apelido dela é Porque Lola. o meu irmão é Leonardo. Então é engraçado quando a gente vê, assim, às vezes as pessoas da intimidade não chamam ela de Léo lá, não. Chamam ela de Lola, né? Porque Léo é o irmão que é Leonardo. Porque senão vira a Léo e o Léo, vira uma confusão. Igual então, a minha eu sou irmã Lola. é Maria Cecília na família, ninguém chama de Cissa, só pra fora, da porta pra fora. Ela em casa, Você eu sou Lola. Sou Lola. Fala, Eleonora, conta. E aí foi assim. A gente chama de Eleonora, a família? Sua mãe chama Eleonora. Quando ela, Só te dando bronca, senão é Lola? Lola. Lola. Não, todo mundo Lola. Meu pai me chamava de Eleonora, deixa eu pensar. Não, Lola também. Lola também. Lola também. Sabe que uma coisa, Lu, só voltando essa coisa da tradição de que essa coisa do nome, meu pai, a gente sempre, meu pai é um cara que amava dar apelido nas pessoas. A gente chamava ele de gordo. Tá. Mas Roberto, era sempre nome dele. Roberto, gordo, mas era sempre assim, gordo, o senhor não quer. Eu sempre usei o senhor e senhora. Até você hoje. usava, você chama de senhor Até e hoje. senhora? Ah, tá. Senhor e Olha que senhora. tradicional. Senhor e senhora, tipo assim, até hoje eu falo, mãe, a Mãe, senhora não quer. Desde Mãe, pequenininha? desde pequenininha. Ai, que E bonitinho. peço bênção também, na hora de dormir. Tipo assim, uma das coisas que assim, eu chego em casa de noite, a hora que fosse, eu ia no quarto deles pedir bênção. Aí, então, assim, duas coisas que assim, que muito minhas, assim, muito que eles me ensinaram. Pedir bênção Tá. e o senhor e senhora. Tá. Minha sogra fica desesperada que eu chamo ela de... Todo mundo fica desesperado que eu chamo de senhor e senhora. Uhum. Meu pai era, gordo, o senhor não quer? Ou então, mãe, a senhora não quer? Apesar do senhor e senhora, acho que é importante a gente dizer uma relação de muita intimidade. Exatamente. Não é uma relação distante com os pais, não, né? Uma relação não, próxima, respeito, íntima, de amor, mas um respeito um bonito. Um respeito. O vovô a gente chamava de senhora, senhora. A avó do Beto, a Dona Graça, que maravilhosa, que eu convivi muitos anos com ela, ela dizia assim, senhora está no céu. Eu sempre falo isso. Graça, mas deixa eu chamar a senhora de senhora. Eu não isso, dava, quando eu chamo de saía. senhora. Uhum. Sai. Natural. É natural, sai. Aquela coisa que sai que você não consegue controlar. Mas, volta na pergunta. Não, da história da conversão, da católica, da tradição, da capela. Como é que era isso? Tinha capela, mas... Não tinha capela. A capela é recente. Tá. A capela é depois que não meu avô, foi do seu depois avô que meu avô faleceu. Não, foi meu tio Paulo que construiu. O que aconteceu? Eu estudei em colégio católico. Minha avó era muito católica, meus pais católicos brasileiros, meu avô espírita. Tá. Mas eu sempre tive fé, estudei no colégio Maria Auxiliadora a vida inteira. Então tinha aquela coisa, fiz primeira comunhão, formei lá, fiquei... Não, lá cresceu nos valores e na tradição. Na tradição. Tem uma coisa engraçada, gente. Tinha uma missa em Goiânia, que era a missa da paquera. Conta. Olha isso, Lu. Era a missa da paquera, que era gente, uma missa no colégio. A igreja é um lugar São social, José, qual o problema? Era a igreja, era no colégio São José, que era do lado da minha casa, eu era vizinha. São José, casamenteiro. Casamenteiro. A minha história passa por São José. Com o Beto passa por São José. E aí ali, e tinha um amigo nosso, que era o Ricardo, que hoje é casado com uma amiga nossa, que tocava piano. E, gente, todos os jovens de Goiânia iam àquela missa na São José. Então, a gente, aos domingos, eu fui várias vezes à missa, mas a gente ia para ver e ser visto na missa. Para paquerar. Não pelo motivo certo. Não. O motivo certo veio quando eu já morava Deus aqui chama, no Rio. de qualquer jeito. Deus chama, Lu, é impressionante. Eu já morava no Rio há bastante tempo. Eu tinha terminado um relacionamento com uma pessoa que eu fiquei muito tempo. E um amigo meu, que é amigo do Beto em comum,
Falou, olha, você não combina com choro, você é muito alegre, chorar não combina. Vou te levar num grupo de oração. Olha, Aí eu falei, tá bom. Uma segunda-feira, foi aberta. São José da Foi. Falei, adorei. Falei, Mas vambora. você não tinha nenhuma prática assim na família, missa aos domingos com seus pais? Vinha pro Rio? Não. Era zero, casada, se zero. declarava lá. Qual a sua fé? Católica. Católica brasileira. Não tinha. Tá. Não tinha de jeito nenhum. Mas teve esse episódio, esse meu amigo me convidou, falou, você anda chorando muito. E foi aquela época, 98. 98 foi uma Foi a época também no do Rio de boom Janeiro. da Do boom da renovação carismática, Padre Marcelo Rossi, Padre Jorjão, Zeca, na época que era Deus é 10. Então você pegou essa época de muita graça, foi minha conversão também, 97. É isso. Eu tinha 15. E você sabe que a gente se cruzou, se cruzou num momento, sem se conhecer, a gente se cruzou muito. E aí, o que aconteceu? Eu fui a São José da Lagoa para esse grupo de oração. Cheguei lá e assim... Cônigo Lúcio. Cônigo Lúcio. Gente, tem tempo. Nossa, tem muito tempo. E aí, assim... E eu adorei aquilo, eu fui muito tocada. Tem uma imagem de São José ali, tipo... Ali, ela era até mais para frente na época. Eu fiquei sentada, ajoelhada ali. E eu fui muito tocada nesse dia. Mas, assim, muito, de verdade, assim. Foi, assim, uma coisa impressionante. E ali eu conheci o Beto. Nesse dia, eu conheci o Beto. Exatamente nesse dia. E eu olhei para São José. Mesmo ele sendo da Cândido, vocês não se conheciam? Ele estava entrando. É uma diferença de idade? Qual a diferença de idade de vocês? Quase 7. É grande. Eu estava formando, ele entrando na Cândido Mendes e eu saindo. Então, a gente não se cruzou na Cândido. Quem apresentou a gente foi o Paulinho. O Paulinho era amigo dele. Tá. E aí... Esse era seu amigo da Paulinho faculdade? Da Cândido Mendes. Da sua idade, da sua geração. Da minha geração. A gente era muito amigo. E fez Cândido Mendes comigo, veio da Cândido. Direito, né? Direito, veio da Cândido. E aí ele era também muito amigo do Beto. Tá. E aí ele frequentava, ele é filho da Isis Penido. Sim. O Paulinho Fazia Penido. muita coisa de grupo, carreata, tarde com Maria. Eu fui também, mas eu era muito nova. Eu ia com as mães das minhas amigas. E foi ali, minha foi mãe não nessa ia tarde também. com Maria aí que a gente se encontrou, com certeza. E aí foi, nesse momento eu conheci o Beto. E eu olhei pra São José e falei assim, eu vou casar com esse moço. E ele tinha 19 anos. Que menina decidida. Mas assim, foi uma coisa assim, eu não sei explicar, Lu, mas assim, foi ali. E eu me lembro até uma vez que a gente terminou, a gente ficou uns 5 meses terminado, eu voltei, ajoelhei na frente de São José e falei, José, cadê o moço que eu ia casar? O que tá acontecendo? Então não é Santo Antônio casamenteiro, não é São José casamenteiro. E aí a gente voltou. E foi aí isso, a partir desse momento que foi a sua volta, a sua... Foi. Eu conheci o Beto, foi através do Beto. Deus usou o Beto totalmente. Isso foi em meados de Tarde com Maria, em maio. Isso deve ter sido março. Ele me levou na Tarde com Maria desse ano. 98? 98. Tá. Eu fui com ele. O Beto... Só para a gente situar um pouco dessa parte, o Papa veio ao Brasil em 1997, no segundo Encontro Mundial das Famílias. Então, foi realmente uma época de muita graça. Padre Omar entrou no seminário. Depois teve Padre Bruno Lins. Gente, Padre Jonas é canção nova. O Padre Jonas, eu tenho uma história com ele, que uma vez... Só para entender o porquê disso, porque o Beto trabalhou no Papa. Ele foi do cerimonial. Ele era um daqueles jovens do Papa. E aí o Beto, depois do Papa, ele passou a trabalhar na diocese, na parte, ele tinha um grupo, que chamava Grupo de Apoio, que fazia apoio em grandes eventos católicos. E aí, quando a gente... Por isso que eu cheguei na Tarde com Maria, Sim. porque ele fazia o grupo de apoio da Tarde com Maria. E aí, por isso que a data eu consigo ligar, porque a Tarde com Maria é no segundo sábado de maio. Então, eu cheguei aí com ele, sem ser namorada dele, na Tarde com Maria. E a gente começou a namorar em 16 de junho. Então, foi tudo muito juntinho, assim, conhecer daquele e começar ano. Tudo de 98. E aí, a sua conversão passa com essa coisa de frequentando com o Beto. Frequentando com o Beto. Aí eu passei a ir à missa todo domingo. E aí, foi aquela coisa dos eventos. Eu passei, foram, acho que 3 ou 4 carnavais no Maracanãzinho com ele, fazendo evento, tipo assim... com o Padre Jonas, que aí vem essa história com o Padre Jonas, eu estava sentada, eu vivia de dieta, eu vivo de dieta na vida inteira, faço dieta a gente vai falar disso também, tá aqui pra gente falar. Aí eu tava comendo um abacaxi, sentadinha, assim, sabe aquela que você fala assim, tomara que ninguém chegue do meu lado para pedir um pedaço do meu abacaxi, porque era toda a minha comida do dia. Aí uma pessoa me encosta assim no ombro, eu até arrepio. Aí eu olhei para cima, Padre Jonas, e ele ia cantar nesse dia, ele ia rezar, fazer uma missa, não sei.
Ele segurou, falou, minha filha, que abacaxi bonito. Falei, padre, o senhor aceita? Ele falou, aceita. Ele comeu todo o abacaxi. Ofereceu a Deus. E ele me disse assim, hoje o seu dia vai ser muito especial. Lulu, eu não tive fome. Eu não tive fome. E ele comeu todo o abacaxi. Hoje eu agora perdi meu pai há pouco tempo. Eu quis passar o meu aniversário na Canção Nova, porque o Padre Jonas realmente, desse momento do abacaxi para cá, ele, assim, são 26 anos que ele faz parte da minha vida, assim, tipo, eu até me emociono, porque realmente ele é muito forte e muito incrível. E aí veio aí esses eventos, a Canção Nova, o Dunga, Padre Marcelo Rossi, aquele show do Maracanã. É que, na verdade, né, quando a gente se converte, é uma mudança em que ela não tem fim, né? Não. Ela vai cada vez mais, vai aparecendo pessoas, movimentos, Deus vai nos pedindo coisa, mas vai, né, na verdade, aprofundando também a nossa fé. Isso veio com aprofundar. Porque assim, o Beto um dia chegou na minha casa e tirou tudo que tinha de livros. Ah, você tinha coisas, ocultismos tipo e assim, tal? Paulo Coelho, umas coisas meio assim. Ele saiu da minha casa tirando tudo. Porque o Beto, tipo assim, hoje, mas se você conversa com o Beto, ele é bem profundo na fé. E ele tinha essa coisa, assim, foi antes do ano 2000, você lembra que tinha aquela coisa que o ano ia acabar, um negócio assim. Então, assim, o Beto foi bom o que ele fez comigo. Ele foi radical, Lu. Então eu não fiquei mais ou menos, eu nunca fiquei em cima do muro. Quando eu decidi, eu vomito, tá na Bíblia. Eu decidi, sabe, assim, eu realmente aquilo quando foi pro lixo. Você gostava dessa coisa, adivinhação, cartomante? Não, você nunca ia nessas fui. coisas? Não, nunca fui. Nunca fui. A cartomante, adivinhação, eu nunca fui. Cartomante, adivinhação, tarô, não, essas mas eu coisas, tinha uma coisa ligada ao signo, que hoje eu já entendo que o signo tá tudo... sabe assim, tipo assim, naquela época ele tirou um pouco da coisa do signo de mim, então assim... E aí eu desapeguei do signo, mas eu também nunca tinha sido apegada. Sabe assim, eu não tinha essa coisa... Eu não tinha adivinhação, eu sempre tive medo, eu não queria nenhuma adivinhação. Eu acho que você tem uma coisa, que é uma qualidade sua, um valor muito grande, que você é humilde. A Lé é uma pessoa, sério mesmo, ela gosta de aprender. E ela tá sempre disposta a ouvir alguém que sabe mais que você. Eu acho que você tem isso bem forte. Eu gosto de aprender. Gosta de aprender e se coloca nesse lugar, me fala, eu não sei, sabe? Eu acho que você sempre faz isso. Não, e é verdade. Eu acho assim, alguém sabe mais que eu aqui, deixa eu ouvir essa pessoa aqui que sabe mais que eu. Eu acho que você é um pouco assim. Acho que a sua irmã que usa essa frase, que concorda, sua irmã que usa meio essa frase, que a gente sempre tem que ser o mais... Como é que ela fala isso? É tão legal. A gente tem que ser o mais ignorante da mesa, vamos dizer assim, né? A gente tem que, senão a gente tem que mudar de mesa. Se a gente é o sabidão, a gente tem que mudar de mesa. Quando ela fala isso, eu muito me identifico, porque é meio assim, eu gosto de aprender, gente. Eu gosto de aprender. Eu gosto de ler, assim, eu não tenho muito hábito da leitura, mas eu tento. Sabe, eu gosto de conversar, Você luta. eu luto, eu verdadeiramente luto. E assim, e aí teve um momento da ida, eu falo que a conversão é diária, Lu, a gente Exato. É todos os Todo dias. dia. É todos os dias. Tem 26 anos que eu ajoelhei diante daquele Santíssimo, assim, e que foi impressionante, tem 26 anos. Mas 26 anos para cá, o amadurecimento na fé veio, assim, muito. Mas só vai vindo cada vez mais. Se a gente se abrir, vai vindo cada vez mais. Ele veio muito. E teve um momento que eu senti vontade de aprofundar a minha fé. A renovação carismática. Eu sou da renovação carismática. Eu sou da música. Eu, por exemplo, muitas vezes... Você gosta, emociona, gosta desse sentimento, se abre. Não tem nada, não tem nenhum problema, sabe? Não. A igreja, assim, gente, é importante a gente falar isso. O católico é universal. Não quer dizer que é para todo mundo. E cada movimento tem o seu carisma. Então, assim, não existe isso que não pode cantar, não pode música, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado. Modelo é Cristo e Nossa Senhora. A gente precisa ter isso em mente, né? A Léo tá aqui para inspirar as pessoas e a história dela, mas não é replicar a sua vida, seja só na fé, no trabalho, no casamento, como for. É uma inspiração. E assim, eu sou da música. Eu rezo cantando. Tem aquela música Raridade, que eu até ouvi a primeira vez lá na sua casa em Angra. Tipo assim, que é uma coisa que eu gosto de cantar rezando. E sempre cantei pro José de noite uma música, que é uma música da igreja. Então, assim, a música faz parte. A renovação é muito música. Muito. Mas chegou uma hora que eu resolvi, que eu entendi que eu precisava entender mais, porque eu entendia muito do louvor, da oração. Pouco da doutrina. Pouquíssimo da doutrina. E aí foi quando realmente
a família já era do Opus Dei, o Beto já frequentava, e o Opus Dei me ajudou muito a aprofundar a minha fé. Tá. São José Maria, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em São José Maria, na verdade o Beto estava fazendo uma novena e agora o nome, eu esqueço o nome do santo, gente. Eu tive que pesquisar outro dia, eu vou lembrar o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. E aí foi a primeira vez que o Beto, que ele estava fazendo uma novena, e aí ele falou, e eu falei, nossa, e aí eu comecei a conhecer, e gente, foi assim, me tocou muito. E foi com o Opus Dei que eu comecei a aprofundar a minha fé. E foi com a nossa viagem a Jerusalém. Foi maravilhoso ano passado, mudou, né? que tudo mudou. Jerusalém mudou. Jerusalém foi um marco na minha vida que me preparou para a perda do meu pai. Assim, tipo assim, preparou a minha fé, porque a gente fala, a gente tem fé, mas a fé é sempre um grãozinho de mostarda. E a gente tem que entender a cruz. E Jerusalém me fez entender a cruz, me fez ver a cruz. E aí, quando ela me faz ver a cruz, logo depois o meu pai ficou doente, eu vivi a cruz. Então, talvez se eu não tivesse ido, eu não estaria hoje tão em pé como eu tô. Porque é humano, né? A gente querer diminuir o nosso sofrimento e aumentar o nosso prazer. E é impossível viver uma vida sem dor, né? A gente vai perder, né? Você perdeu seu pai, algo assim. A doença, a dor, me conta. Mas eu acho que Jerusalém fez isso. Uhum. Me fez olhar, porque o meu pai ficou doente no Natal e faleceu no sábado de Aleluia. Olha. Num dia que eu desci para o Beto fala que eu sou uma papa indulgências. Eu amo uma indulgência. E a indulgência do sábado de Aleluia. Eu tenho essa coisa da indulgência. E sempre foi assim, isso desde o começo. E aí, a indulgência do sábado de Aleluia é um rosário, e aí assistir a cerimônia e acender a vela no círio. E eu tinha descido para o parque, meus pais moram em frente a um parque em Goiânia, eu desci para um parque e fez o meu rosário. Indulgência plenária. Para buscar a indulgência, e eu tinha marcado com a Janaína, uma amiga minha de Goiânia, para ir na missa às 7 da noite. Eu subi, meu pai estava bem, o José tinha saído de manhã, me deu a mão para tirar tirar sangue. E ele foi nessa hora, assim, tipo, segurando a minha mão, ele deu um respiro. Em paz, Lulu. Que bonito. Em casa, em paz. Então, assim... E você, com toda a sua vida aqui, estava lá presente? Estava lá. Eu fiquei lá 3 meses. Assim, meu pai ficou doente 3 meses. Os 3 meses, se eu esticar numa linha, quantos dias eu fiquei no Rio? Eu fiquei 10 dias no Rio. Caramba. Porque eu ia e voltava, passava 2 dias, voltava, ficava. Então, assim, quando eu estiquei no dia que eu raciocinei, eu estiquei uma linha, eu falei, nossa, eu fiquei 10 dias no Rio e os outros lá. Deus me deu essa oportunidade, graças a Deus o meu trabalho me permitiu fazer isso. E, assim, de estar com ele nesse tempo todo, assim, na dor, mesmo morando longe. Então, eu ouvi do padre Zé Maria, no dia que ele faleceu, ele falou, minha filha, seu pai teve o purgatório dele na terra, então ele está no céu. E no sábado de Aleluia, gente... Que dia bonito, né? Que abre... Nossa, ressurreição, abre todo. Abre. Jesus vai lá, Deus vai lá, abre. E vão todos. E eu tenho certeza que meu pai foi nessa leva aí, do jeito que foi. Então, assim, agora, eu só falo isso para você por Jerusalém. Que legal. Jerusalém Deus queira que as pessoas possam voltar a ter essa graça de fazer essa viagem, que realmente é incrível. Fez essa transformação de fé em mim, assim, absurda, assim, tipo assim, se você me perguntasse, Léo, o que mais te tocou, assim, eu vou dizer, aquela nossa missa no Monte das Bem-aventuranças. Pra mim também. Mar da Galileia, acho que foi assim, pra mim disparado, engraçado, né? Mais do que o sepulcro vazio e tal. O sepulcro em Jerusalém foi de noite, a gente andando, acho que a gente não estava junto, estava eu e Beto andando de noite. No dia que a gente chegou, a gente estava, não sei, a gente estava todo mundo separado, assim, e a gente deu de cara com o Santo Sepulcro do nada. Eu falei, é o Santo Sepulcro que está aberto. Aí a gente entrou, fica a pedra que Jesus foi embalsamado, né? Logo na entrada. Logo na entrada. E eu tenho uma foto que eu fiquei ali acho que 1 hora, a gente deitada ali em cima, e ali, são esses 2 momentos, o Mar da Galileia, o monte, e esse momento no Santo Sepulcro, que a gente estava sozinho, assim, naquele... Uau! Que legal. Vem cá, vamos agora falar um pouquinho, eu queria falar sobre essa parte do seu trabalho. Você falou, né, você estava falando, né, que seu trabalho te permitiu a viver isso, a estar lá na casa com a sua família e tal.
Eu queria que você contasse um pouquinho, eu conheço a história, mas eu quero que você compartilhe com todo mundo um pouquinho sobre essa criação da Misturar com Estilo. E você contar um pouco como foi que ela começou, por que ela começou, como é que foi isso. Se sempre foi para você natural, você sempre foi muito desinibida, essa parte de aparecer em vídeo, câmera, falar e tal. Eu sou tímida, gente. Não, você não é tímida, Eleonora. Eu não leio na missa, Lulu, eu sou tímida. Não, sou tímida. Não, de verdade, eu deixei o mas direito. como foi? Não, de verdade, agora é verdade. Eu sou uma pessoa tímida. Tipo assim, primeiro, a Misturar com Estilo, na verdade, primeiro nasceu Misturar com Estilo. Antes da bijuteria, nasceu o Instagram. Foi naquela época do Snapchat, saindo do Snapchat, entrando no Instagram, nasceu. Porque eu sempre tive uma facilidade de entrar em qualquer loja, tipo assim, naquela época tinha aquelas collabs, C&A para Mixed, C&A para... Sim, eu chegava... tem, né? Mas naquela época era tinha muito. Lane, né? E eu tinha uma facilidade, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas você tá toda de falava uma marca. Eu falava, não, eu tô toda de outra marca. Eu falava, não, mas como você consegue? Eu falei, gente, dá pra... Então eu tinha essa habilidade, eu tinha essa facilidade de garimpo. Assim, isso. Eu garimpar. sempre tive a facilidade do garimpo. E aí... De dar valor a coisa mais barata e tal, mas e não tá toda... sempre gostei de uma boa bolsa, de um bom sapato. Eu tive um chefe, o meu primeiro chefe, quando eu tinha 14 anos, ele dizia que a mulher chique, você se enxerga ela pelo sapato. Ela engana em tudo. Concordo. Menos no sapato. A mulher com dinheiro, ela arruma menos o sapato. A mulher chique de verdade anda com um bom sapato. Então eu adoro sapato. Vem dessa história. Então, assim, eu sempre gosto de um bom sapato, uma boa bolsa, sempre de um relógio, né? Mas o resto poderia... Isso é o misturar com estilo. High-low. High-low. Naquela época não se falava em high-low, Lu. A gente está falando de... A Misturar nasceu... 19, 18? Não, 17. 17? Eu fui até dar uma... Eu contei para fui dar uma pesquisadinha. Pra contar. 17. O Instagram da Misturar com Estilo nasceu em setembro de 17. Ah. E aí, mas era só o high-low. Eu mostrava o high-low. Ah, era você? Era eu. Ah, você começou mostrando, tipo, lifestyle. Lifestyle, high-low. Blogueira. Aí, tipo assim, a foto vinha uma sapatilha, Chanel, tá lá até hoje. Eu nunca paguei. Se você for até o final... Se for até o final, quem vocês for vão lá, ver. Vai ver. Vai Tipo lutar assim, pra chegar lá no final. Uma sapatilha Chanel, uma blusa da Renner, uma não sei o que da Marisa. Ah, foi assim que surgiu Foi assim, misturar com estilo. Porque eu misturava a sapatilha da Chanel, sapatilha da Chanel, a bolsa da Chanel com a Renner e a C&A. High-low. E na época não tinha nem muito Zara, não, era Renner e C&A mesmo. E aí, quando veio, eu tinha deixado direito já, trabalhei um pouco com o Beto, enfim. E eu queria ter uma coisa minha. Eu gosto de empreender e eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar. Você tá vendo que eu falo. Aí eu falei, gente, e uma amiga minha vendia biquíni, fazia esses eventos, e eu sempre ia com ela e eu comecei a prestar atenção o que não tinha. Bijuteria tinha muita. Não tinha laço infantil. A minha irmã tinha acabado de ter as meninas. E aí eu peguei e falei, gente, vou vender laço. Difícil mesmo comprar laço. Aí fui vender laço, Lu. Só que a mãe, ela compra um laço e compra 10 brincos. Não tem jeito. E era assim, sempre era assim, de onde é o seu brinco? E eu disse, o meu brinco, eu nunca sabia. Mas era sempre um brinco grande e colorido, porque eu sempre gostei dessa coisa colorida. Você sempre gostou de bijuteria? Sempre gostei de bijuteria. A bijuteria faz parte da minha vida como? Eu pesei 108 quilos. Quando eu pesei... falar disso também, mas fala, pode contar, não, é só porque... Conta, faz todo sentido. Porque o que acontece? A bijuteria, eu sempre fui gordinha, um rosto gordinho, e eu usava um brinco grande e colorido. Você sempre foi, desde a adolescência? Você sempre lutou com balança, sempre lutei peso? Com balança, sempre lutei. Eu sempre fui grande. Tá. Eu acabei ficando pequena, porque eu fiquei menstruada muito cedo. Tá. Então, mas você assim, era, tipo, alta? Enorme, das mais altas, entendi. Eu já tinha peito, eu tinha tudo. Eu era enorme. Eu era para ter ficado grande, mas eu fiquei menstruada de 9 para 10 anos. Então parou de crescer, não foi? Parei de crescer, fiquei pequena. Perto dos meus... A Fernanda, minha irmã também é pequena, mas perto do meu irmão, por exemplo, minha mãe é alta, meu pai era alto. Então, assim, eu realmente fiquei pequena. E aí, mas eu sempre lutei com a balança. Eu era aquela menina que usava camiseta no clube, tinha vergonha da barriga. Hoje eu vejo as fotos e falo, gente, eu não era nada gordinha. Eu não era... mas é porque as tem uma outras proporção, eram, adolescente tem uma proporção diferente Mas eu vou te também. dizer o que era. Como eu era grande, na verdade. As minhas amigas eram muito magrinhas, minhãozinhas. E eu era grande, eu tinha vergonha de ser grande. Tá. Mas, enfim. Não tenham, gente, vergonha de ser grande. É tudo maravilhoso. Aí,
eu comecei, e assim, eu sempre gostei de me vestir bem, eu sempre tanto que se você vê uma foto minha com 108 quilos, você fala assim, Léo, não é possível, não é Que era isso tudo. tanto, não parecia. Não parecia, porque eu a minha roupa disfarçava e a bijuteria disfarçava o meu peso. Tá. Então, isso era uma coisa assim que muita gente me falava isso. Eu Você repito, usava às vezes, pulseira também? pulseira, Coisa? brincos grandes e assim, sempre uma roupa que me favorecia. Tá. A favor, sabe? Nunca era coisa muito larga, também nunca. Era no meio do caminho. E aí, o que aconteceu? Quando eu mudei para o Rio com 19 anos, a minha avó, sempre me protegendo, me deu escondido. Minha avó, ela é muito engraçada. Ela escondia um dinheiro. E eu fui a um médico aqui no Rio, nunca me esqueço disso. Eu emagreci 30 quilos. Olha, fazendo dieta. Fazendo dieta. Sabe por quê? Eu ia de 15 em 15 dias. Isso funciona, tá, gente? Como eu tinha que ir lá de 15 em 15 acompanhar mesmo, dias, eu de tinha perto, ele vergonha te deu do a mão. médico. Eu tinha vergonha do médico de chegar lá e não ter emagrecido. Então, eu fazia dieta. Nessa época, eu trabalhava no centro, era Comia fácil. o abacaxi que o Pra padre comer Jonas abacaxi, Habib que te pegou. Me pegou. Então, eu fazia. E aí, eu emagreci 30 quilos. Tá. Sem nada de remédio, nada? Lulu, nada de remédio. Porque era época muito de Sibutramina e tal, não? Não tinha. Eu sempre tive um pouco de medo de remédio. Não tinha. Hum. Antes de tudo, eu tomei remédio, mas era em Goiânia, não foi? Não, nessa época não, você emagreceu mesmo. Emagreci mesmo. E me mantive. Tanto que eu conheci o Beto muito tempo depois e casei, e não sei. Me mantive com o mesmo peso, uns 63, 64, que foi o que eu fiquei por muitos anos, Tá. até ter o José. Na gravidez do José, eu voltei para os 30 quilos. E o meu ginecologista dizia para mim assim, corpo tem memória. E eu não comia muito, Lu, mas assim, voltou. Voltou. Tem memória para os 108 e não para os 30 menos diante da gravidez? Não, foi memória. E foi assim, e eu tive o José, eu continuei engordando. Os milagres da amamentação que emagrece, Não, foi o contrário comigo. Eu engordei, eu me lembro do batizado dele, eu estava super gordinha. E aí eu ainda continuei gordinha mais um ano. Aí fiquei grávida da Maria Laura, 2 anos depois, ainda gordinha. A Léo perdeu um bebê, né? Perdi um bebê que você falou sobre isso. Eu perdi o bebê, perdi a Maria Laura. Um pouco avançado, né? 5 meses, né? Assim, já era uma menina, já sabia, né? Então, assim, e aí nesse momento, quando eu perdi a Maria Laura, eu já estava com 108 quilos. De novo. E aí eu falei, gente, não é possível. E aí foi enfim, aí eu fiz uma cirurgia, né? Foi nesse momento. Mas vamos voltar na bijuteria. Mas conta da sua cirurgia, agora que você entrou nisso, conta da cirurgia. Maria. Você fez uma cirurgia, que as pessoas têm muita curiosidade de saber. Misturar. Isso. Começa aqui, faz Vamos lá, dá a volta, a gente volta na biju. A biju era porque era gordinha, mas como é que você... E aí? Não, aí eu fiz essa cirurgia, minha irmã já tinha feito, chama um bypass intestinal, que no começo eu não consegui emagrecer. Foi muito difícil. Você fez aonde? Em Goiânia? Em Goiânia. Foi muito difícil. Isso não é uma bariátrica ou é uma bariátrica? Não é uma bariátrica. Não é? Ela é reversível. Eu optei por fazer porque ela é reversível. Olha lá, isso eu não sabia. Ela é porque a bariátrica corta e acabou, não volta nunca mais. mais. Você pode reverter a qualquer momento. Tanto que a minha irmã reverteu. É um grampo. É um grampo. Tá. São grampos no intestino? No intestino. Que faz com que a digestão seja mais rápida. Mas aí a parte ruim é que eu não tenho absorção. Então, hoje em dia, eu preciso fazer tudo venoso por isso. De ferro e tal, tem uma dificuldade, porque ela não absorve. Sim, mas você faz como se fosse uma coisa mais rápida, a sua digestão. Minha digestão é mais rápida, Tem quantos anos já que você fez? 12. 12 anos. Tem 12 anos. Mas nos primeiros 6 anos, assim, eu não assim, a bariátrica você faz e emagrece. Sim. As pessoas até me perguntam assim, Léo, mas você não tem... Nunca fiz... Na verdade, eu fiz uma mamoplastia, mas agora, recente, na pandemia. Você nunca fez? Nunca Depois fiz de ter nada, feito, não precisou fazer nada, tirar a pele, nada? Não fiz nada. Nada. E você nunca tinha feito redutora com a história de muito busto? Não, jovem não, tá? Não fiz nada. E aí, mas por que eu também nunca precisei? Porque, primeiro, que eu sempre fiz exercício e a perda foi muito lenta. Foi muito devagar. Uhum. Assim, hoje eu ponho, hoje foram 50 quilos. Mas são 50 quilos. Hoje eu peso 58, só fazer 50 quilos. Mas, mas ao longo mas foi ao longo de 12 anos, não. Nos primeiros anos foram muito difíceis. Não, você deu uma emagrecida bem grande depois que você voltou pro beach tênis. Não, o beach tênis não. Há uns 2 anos atrás. Há uns 2 anos atrás. Acho que foi que você emagreceu. Quando eu te conheci, você era mais gordinha. Não, eu tava vendo vídeo, fui atrás dessa data, né, de quando começou. Nossa, é bizarra a diferença. Tipo assim, e eu já me sentia super magra.
Não, já tava, não era gorda. Eu até acho agora que eu não tô magra demais, não eu fico meio preocupada. Tá bonita. Não, eu fico meio preocupada, porque eu não... Mas eu tô bem, tá tudo... Fiz exames, tá tudo bem. E aí, por conta disso, da época de gordinha, a história dos acessórios. E aí, quando eu comecei a ir nos eventos com a Laçarote, as pessoas queriam saber do meu brinco. De onde era o meu brinco. E eu disse, gente, eu não sei lá, eu comprava meus brincos pela vida. Não tinha assim um lugar, eu não tinha uma loja. Tá. E muitas vezes era do Saara, tá? Olha. Muito dos que me perguntavam, o meu garimpo também foi muito do Saara. Eu adorava, eu trabalhava do Saara. Eu trabalhava do lado. Do Saara há anos. Eu também não. Quanto tempo eu não vou do Saara? E eu ia porque eu trabalhava do lado. Ah, tá bom. Eu trabalhava do lado. Então o Saara, era, tipo, meu horário de almoço era no Saara e eu lembro que a gente comprava joias na Raquel. Sim. Joias na Raquel. Uma loja do Saara. Uma loja do Saara. Outro dia desmanchou um monte de coisa de joias Raquel. Mas aí o que acontece? E aí a Denise Sulima, num evento, eu vendendo laço, ela olhou pra mim e falou assim, por que você vai vender bijuteria, Léo? As pessoas só perguntam do seu brinco, eu tô do seu lado. Ficou chocada. Eu falei assim, mas olha o tanto de bijuteria. Ela falou, não, faz uma bijuteria à sua cara. Eu falei, tá bom, é isso. E aí eu comecei a ir atrás, foi muito difícil. E aí é muito longo, não vou... Teve assim, meu anjo da guarda me ajudou muito. Tipo, eu não sabia nem o caminho e as portas foram se abrindo, as pessoas foram aparecendo na minha vida do nada. Até que eu cheguei me levaram para uma feira que eu nem sabia que existia. Cheguei nessa feira, conhecia uma fábrica, que eu trabalho com ela até hoje. Ela foi a minha primeira fábrica, estou com ela há 7 anos. Que eu queria uma flor, eu cismei com uma flor. Que é a flor de resina. Eu cismei com ela. Que existe até hoje. Tem várias cores, é bem bonita. É uma biju bem legal também. E ela, assim, é uma biju bem assim, você pode ir à praia. E ela foi super copiada, gente. Essa flor foi assim, tipo... Foi uma época também da resina, né? Assim, mas a minha alma é da resina, Lu. Eu volto. Eu tô voltando pra resina porque é colorido, sabe? Assim, porque o que acontece? Eu nunca quis a semi-joia com cara de semi-joia. Tá. Eu tenho. Não posso dizer para você porque as pessoas começam a me pedir as coisas. É difícil isso. E eu gosto de usar. Mas sua marca começou Biju Biju. Marca Biju Biju. E eu, tipo assim, nesse último evento que eu fiz, quando eu terminei de montar a mesa, eu olhei e falei, nossa, isso aqui é a misturar. Era 100% Biju Biju. Tá. Com cara mesmo, sem cara de joia. Biju, sem cara de joia. E com a minha identidade. Porque hoje, graças a Deus, ao longo desse tempo, com as portas abrindo, eu conhecendo, eu tenho muita facilidade de fazer amizade, conhecendo as pessoas, e as pessoas vão gostando de mim, vão abrindo também a porta delas para mim. Eu comecei a produzir a minha própria bijuteria. Então, eu comecei a desenvolver as minhas próprias coleções. Então, hoje eu consigo ter peças que todo mundo tem, porque não tem jeito, é moda é moda, e é uma moda, e que todo mundo tem, que eu gosto, gente. Uma coisa que eu falo da Misturar, que é muito a Misturar, nada na Misturar, nada na mesa, nada na loja, nada é alguma coisa que eu não use. Tudo tá ali. Você é a sua modelo, isso, né? Você eu sou a minha modelo. Tá na moda, tá super na moda agora o Van Cleef. Sim, aquela coisa, aquele trevo. Aquele trevo. Eu, pessoalmente, não uso, não vendo. Entendi. Não vendo, Lu. Tipo assim... mas eu queria estar na moda, eu quero. Não, tem um monte de gente que tem. Tem um monte de gente que tem. O olho grego é a mesma coisa. Tipo assim, eu não tenho nada contra o olho grego, mas eu não uso olho grego, então eu não vendo olho grego. Tem um monte de gente que vende olhos gregos lindos. Eu indico um monte, mas assim, eu não vendo. Na Misturar não tem. Mas a Misturar vai ter os santos. Eu tenho uma coleção linda que são dos santos, aí tem as minhas resinas. Então, os santos, e ao longo desse tempo, eu também comecei... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4... Vai fazer 7... Vai fazer 8 anos. Não, vai fazer 7. 7 anos. 7 anos. O que acontece? Ao longo desse tempo, eu fiz... Eu passei a querer dar o meu próprio banho. Porque isso faz a diferença. Eu testo... Eu uso em mim. A sua marca também cresceu com você. Cresceu muito com uma flor de resina, você só tinha flor. E foi crescendo e você foi aprendendo também mais sobre... Eu fui aprendendo sobre bijuteria, sobre semijoia, sobre banho, sobre o que é banho, o que é semijoia, o que é joia, o que é um banho, o que é resina, o que é níquel, o que não é... Sim, eu fui entrando nesse mundo
E conhecendo. Como você falou bem, eu gosto de conhecer as coisas. Eu não gosto de nada assim que é... esse copo é bonito, comprei esse copo. Não, deixa eu conhecer a história desse copo, por que esse copo... Eu sou assim. E com a Misturar foi assim. E você imaginou ser blogueira? Não, Lu. Imaginou virar... Nunca, porque cada dessa coisa... Virar essa cara da pessoa, não. Essa coisa de botar roupa, mostrar... Não, porque não. Você começou a mostrar para mostrar a sua bijuteria. Não. E aí depois a pessoa queria saber de onde era a sua roupa, e de onde era seu sapato, e de onde era e tal. E aí, minhas escolhas, no pijama com a Misturar, não sei o que lá. E aí, como é que foi essa coisa de... Como você virou blogueira? Não. Começa lá atrás, antes das bijuterias, quando eu ainda fazia o high-low, que eu ficava horas num pit stop da escola do José, esperando o José na fila, que eu comecei a conversar com as pessoas na internet. E eu sempre de óculos, porque eu sou tímida, então o óculos era a minha primeira arma. Se você ver, eu estava vendo esses primeiros vídeos, é muito engraçado. Tipo... gente, ninguém começa fazendo nada bem. Isso é uma coisa importante que a gente tem que falar. É difícil começar qualquer coisa nova que a gente vai se propor. É difícil. E custa. E ninguém começa nada novo sendo bom. Não. No que é bom. Certamente você... Essa geração dos nossos filhos estão querendo isso. Essa coisa impossível. Impossível. Inclusive, tem aquela Nativosa, tem uma frase maravilhosa que ela fala: se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, você demorou a começar. Começou tarde, entendeu? Então, se você não tiver vergonha do seu primeiro vídeo, da primeira vez que você se propôs, você começou tarde. Não, e assim, e nesses vídeos, eu comecei no carro. Antes de me filmar, eu filmava só o meu rosto de óculos no carro. Tá. E aí eu comecei a me filmar no meu espelho, que é o meu espelho até hoje. Sim, da minha sala, que é o meu espelho até hoje. E aí, nessa hora, vem as pessoas que mais te detonam. Eu me detonava, tá? Tanto que eu parei de me detonar quando, nessa época, também teve aquela coisa muito de coach, que eu assisti lá, fui num desses reuniões de coach, e que a menina, não lembro nem o nome dela, meu Deus, Nina, ela virou e falou assim: você é seu maior inimigo. E depois de você ser seu maior inimigo, você tem que parar de se boicotar. E eu falava assim, tá bom. E aí, o que acontece? Só que aí os meus amigos começaram a me boicotar. Me chamavam de blogueirinha. Cara, os amigos próximos, isso também é um desafio muito grande da gente vencer um pouco essa crítica. Porque os maiores incentivadores, é meio triste de dizer isso, mas os maiores incentivadores não são aquelas pessoas que estão do seu lado. Não são os outros que não te conhecem. E que te dão incentivo. Ai, que legal, né? Isso é difícil, é triste. Isso é difícil. E aí, assim, sempre era assim, aí os meus amigos vinham e comentavam assim, em vez de dizer assim, nossa, que legal que você tá fazendo isso, não. Ficavam te zoando. Sua sala tá bagunçada. A vasilha do Spike tá aparecendo no vídeo. Tira a vasilha do Spike. Isso eram os seus amigos. Meus amigos. Povo, tá. O povo... E assim... Que lindo seu brinco, de onde você quer lá. Queria saber de onde era tudo. Assim, tira a vasilha do Spike. Aí teve um dia que eu olhei, falei assim, deixa eu te falar uma coisa. A minha casa é assim. A vasilha do Spike é aqui. A minha mesa tá assim. Às vezes você bagunça. Não vou ficar arrumando, porque eu não vou levar verdade para as pessoas. Sim. A minha verdade é essa. É claro que a gente se arruma. Hoje em dia o Instagram também vive uma coisa muito mais do profissionalismo. Se você parar aqui, tem um câmera filmando a gente, tem uma luz, né? Pode a mesa também nem tá no Instagram, tá no YouTube. Mas o Instagram tem uma produção que cresceu hoje outro momento. Mas eu acho que as pessoas também gostam dessa coisa assim, tipo... Da vida. Cara, isso aqui é sua casa, tá assim com filho, sem filho, no dia... Isso, às vezes porque senão essa perfeição também é muito chata. E acho que no início era mais ainda essa verdade de bastidores. E eu que era do Snap. Do Snap. Aí eu falei, gente, eu falar, a minha vida é assim, a minha casa é assim, o Spike tá aqui, todo mundo... Você conseguiu vencer isso? Venci isso. Eu parei de me assistir. Eu odeio me assistir, também não gosto de me assistir. Eu detesto a minha voz, gente. Ficar me ouvindo, o que eu falei, o que eu disse. O que está dito, está dito. É isso. Não é igual o Pilates não E eu não regravo, botou lá na gente. cruz, que está escrito, está escrito. Quem me conhece, quem me vê, assim, as pessoas falam assim, não ficou bom, você vai fazer de novo? Não vou. Eu vou e posto. Eu não sei nem, tipo assim, nem sei se está certo ou errado. Eu não sei aquela coisa se você grava e posta depois. Eu não sei fazer isso, Lulu. O seu é tudo online. Instagram, no instante. No instante. A única coisa que eu realmente, hoje em dia, eu gravo, eu tenho, às vezes eu faço uns vídeos que são que eu tenho ajuda, profissionais.
E quando você eu vai no faço as provador. escolhas com o provador, eu prefiro editar, fazer mais bonitinho. Sim, até uma... porque hoje o mercado Agora, te exige isso. agora o meu acordar, o meu bom dia, o meu povo de Deus, o meu... É assim. E aí, como é que entra a blogueiragem nisso tudo, Lua? As pessoas, eu chegava mostrando o meu brinco. Ninguém queria saber do meu brinco, queria saber da minha roupa, do meu roupa, meu sapato, o quadro da minha sala. Aí eu falei, gente, já sei. Tem uma oportunidade aí. Eu vou mudar. Eu vou começar a falar da roupa para vender o brinco. Claro. É assim, tipo, e assim, falando assim, parece que é uma coisa de propósito, mas não era de propósito, não. Nunca foi de propósito. Mas assim, assim, e aí você inaugurou essa coisa meio blogueira, né? Foi o que a coisa estava te pedindo. E eu acho que principalmente também misturar. Tem uma coisa de que é bacana, que você pegou esse nicho dessa mulher, porque as blogueiras, principalmente em 2017, quando você começou, tinha uma coisa muito dessas blogueiras perfeitas, dessas meninas muito jovens, né? Todas magras e lindíssimas e tal. E você é uma mulher comum, assim, normal. Uma mulher que realmente a mulher fala assim, não, podia ser eu, que estava bonita assim, tá bem arrumada e tal. E sem essa exigência dessas meninas que começaram, maravilhosas. Tem uma história na Lala Rude, Tássia Naves, mas que era uma coisa muito perfeita, tudo muito caro, tudo muito mega, tudo muito maquiada. E muito que iam para essas vidas de viagens e jatos e tal, e você foi uma blogueira do dia a dia, da vida cotidiana. Exatamente. Eu acho que foi um pouco por aí, né? Não, total. E assim, eu sempre fiz essa coisa muito natural, tipo assim, eu não tenho... eu não fico pensando, não, hoje eu tenho que usar uma roupa assim, porque não, gente, o que você vai usar, é o que eu vou usar do meu dia, e aí eu ponho um brinco, e aí falo. Eu adoro quando eu pego uma roupa, por exemplo, e pego uma roupa... Eu sou muito monocromática, gente. Eu tenho muita dificuldade com estampa. Não sei se é por causa da bijuteria. Hoje mas é uma estampa discretinha, assim. Mas eu tô de conjunto. Mas você usa todas as cores? Eu uso todas as cores. Eu uso todas as cores. Você usa todas as cores. Eu nunca fiz coloração pessoal. Não quer saber. Por nada. Não porque ela não quer saber, porque ela não quer deixar de usar. Tudo bem. É isso. Aí, às vezes, ela fala assim, essa cor não é sua. A verdade vos libertará, misturar. Mas eu não tenho essa coisa. Não quer, tá fugindo. Tô fugindo. Sempre fugi. Eu tenho amigas incríveis que fazem, que todas querem. Elas eu sei, ler bastos. Tudo não tem. Essa semana eu tava fiz uma gravação essa semana que eu falei isso. Quando eu saí de casa, Lu, com 19 anos, eu tinha uma mãe e uma irmã muito presente. Que eu olhava pro espelho, eu não olhava pro espelho. Eu olhava pra minha mãe e falava assim, mãe, tá bom? Posso ir assim? Legal. Pode assim. Nanda, e aí, o que você achou? Tá tudo bem? Quando eu vim embora, quem ia me responder? Naquela época não tinha internet, vídeo, não tinha nada disso. Tinha um orelhão. Revista. Tinha um orelhão. Revista que era super inatingível, né? Aquelas mulheres magras, lindas, maravilhosas. E aí eu tive que aprender a conversar com o meu espelho. Eu olhava pro meu espelho e falava assim, não, tá bom, mas tira aqui, põe aqui. Então eu aprendi a ter esse olhar pro espelho. Então, até hoje, eu tenho um olhar pro espelho. Até hoje, a pessoa fala assim, você tá maravilhosa, mas se eu olhar pro espelho e aquilo me incomodar de alguma forma, eu mudo. Entendi. E se eu olhar pro espelho, às vezes o Belo fala assim, isso não tá bom. Eu falei, mas eu tô amando, eu vou assim. Então, eu tenho essa coisa assim, da firmeza do meu espelho. Meu espelho fala comigo. Tá. Então, espelho meu. Espelho meu. Então, por isso que eu gravo, quando você fala assim, mas você grava falando pro espelho, porque o espelho é minha melhor, gente, o espelho é minha melhor amiga, na verdade. Meu espelho é quem conversa comigo, meio Branca de Neve. Mas isso é uma verdade, porque talvez por isso que eu nunca tenha feito coloração, por isso que eu saio com qualquer cor. Eu uso até roxo, Lulu, não fica brava de usar roxo. Imagina, eu não. Você pode usar, eu que não uso. Mas então essa parte do mundo digital, para você começar a crescer, se expor, como foi? Assim, foi natural? Ó, isso aqui, me presta aí seu celular. Vou mostrar. Isso aqui, para mim, é muito fácil, gente. Isso aqui eu falo, eu converso, eu conto. Mas na hora que tem alguém me gravando, assim vocês não têm noção. Te custa? Me custa. Me custa muito. Me custa muito, assim. Tá. Me custa de verdade, assim. É que tem uma coisa muito íntima, né? Muito íntima. Você tem uma sensação de intimidade com quem tá ali te olhando. Até porque a pessoa que escolhe, de modo geral, ela deveria estar satisfeita porque ela escolheu estar te seguindo. Né? Não, ela escolheu, ela apertou ali um botãozinho, escolheu o vídeo, tá vendo você, né? Tá vendo, né? Ela deveria estar ali meio que alinhada, ou mesmo assim, querendo saber a sua opinião, interessada. Não, né? Você tem a sensação, tipo assim,
acontece com você, porque agora virou aqui. Acontece com você quando a pessoa vira e fala assim: ai, meu marido já conhece a sua voz. Eu falo: ai, meu Deus, tem que tomar cuidado com a minha voz. Eu acho Porque a que pessoa não. ouve, elas ouvem na cama com o marido de Ah, noite, quando chega em casa. E aí tem maridos que chegam na casinha e falam assim: nossa, te reconheci pela voz. Eu falo: que horror, eu tenho horror à minha voz. Mas você sabe, Lu, que eu tenho um retorno. Eu tenho hoje 60 e, não sei mais, 66, 67 mil seguidores. E um retorno muito bom desse número de pessoas que estão ali porque querem. alinhadas. Estão ali sempre, estão Aham. ali e que me dão força. Que legal. Eu hoje saio, eu tenho esse projeto Misturar pelo Brasil, não é sobre venda, não é para vendê-lo, mas é para estar com as pessoas que rezaram com a gente, com as pessoas que me seguem no Instagram. Eu agora tive em Belo Horizonte, eu fiquei impressionada, assim, com a quantidade de pessoas que foram lá, assim, me dar um beijo. Teve uma moça que me levou, uma Nossa Senhora Auxiliadora, que eu fiquei emocionada. E a forma que ela escreveu, ela falou assim: obrigado por me influenciar com beleza, alegria e família. Fé e família. Eu achei essa frase, eu até li isso ontem, eu achei essa frase tão assim, porque muitas vezes, como você falou, é muito difícil às vezes a gente quer desistir, né, Lu? A gente fica cansada. É. Às vezes a gente fala assim, mas aí vem uma pessoa dessa e fala assim: olha, você me influencia, você me ajuda. Vai ser legal. Quando você ajuda, Faz muito sentido. faz muito sentido. Essa exposição, né, e tudo Faz mais. sentido. Quando eu sei que eu estou chegando na casa das pessoas e eu estou ajudando elas de alguma forma, seja com a minha fé, seja com a minha família, seja com algum exemplo, seja com a verdade. Aliás, ela escreveu isso também. Você me influencia com a sua verdade. Isso para mim faz a diferença. Isso não me deixa desistir. Isso quando eu estou cansada me faz respirar. Quando eu estou desanimada me faz levantar da cama. Isso não me deixa abater. Legal. É isso. E essa parte, assim, de crítica, haters, assim, como é pra você? E essa parte também de, tipo, você se converteu em 98, que você falou, né? Eu 97. Acho que a gente viu uma mudança no perfil católico. Acho que a renovação foi uma parte importantíssima, mas acho que a gente vê hoje, sem dúvida, um movimento grande, intelectual, de convencimento de gente muito inteligente, muito convencida, não só por uma questão tradição ou por uma questão também, como eu vou dizer assim, tipo, milagre, curas, libertações, mas com uma relação pessoal, verdadeira com Deus. Você já sofreu preconceito de ser católica? Já sentiu, assim, tipo, dificuldade em se declarar? E aí, junto com essa parte hater, crítica da internet, como é pra você receber crítica? Como é? Difícil? Porque a gente tá, assim, exposto, sem dúvida, né? Quando a gente abre a câmera recebo e tá muito ali. pouca. Na verdade, o que acontece é o seguinte, com a parte de religião, nunca. Não, é engraçado isso, tipo assim, Legal. assim, se eu recebi, eu já nem me lembro mais, mas não me chamou atenção. Às vezes eu recebo com a Misturar, assim, sabe? Mas eu sempre acho que é uma crítica construtiva. E tem umas pessoas que são chatas. A gente tem um monte de chatos, assim, dela, de né? pessoas. Que a pessoa Mas é sobre chata. ela. E ela fica assim, tipo, me perturbando. E aí, quando essa pessoa é assim, eu ponho vai para uma geladeira ali, vai para o lado. Te dá, e não. Não, eu ponho até ali naquele gerais, tem uns gerais ali, você coloca na geladeira e deixa a pessoa falando sozinha quando ela começa. Mas isso é muito pequeno. Tipo assim, são casos muito pequenos. Que bom. Nunca tive essa coisa do expor. As pessoas falam assim, política, religião, nananana, cada um tem a sua. Eu realmente, política é um assunto que eu não e vou dizer por que eu não falo sobre ele. Porque eu não domino, eu não gosto, eu não domino. Então, assim, eu só falo daquilo que eu gosto e que eu domino. A religião hoje, e sempre foi assim, é uma coisa que eu gosto. Eu domino, eu rezo, eu não tenho problema nenhum em falar. E aí as pessoas me perguntam assim, na intimidade, mas Léo, eu tenho muitas clientes evangélicas. Claro! Muitas. E você mesmo assim, você manda, porque quem conhece sabe, na embalagem da... Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, é verdade. A gente tem, Ó, isso aqui, que foi a Cissa que me deu e falou assim, vai, na verdade ela... Na verdade, foi uma pessoa... Como era o nome dessa moça? Eu esqueci o nome dela. Essa teve... Estevão e a Letícia? Não. esposa Como é o nome dele? Não vou lembrar o nome dela.
ela tinha conseguido alguma graça, ela precisava distribuir um milheiro dessa oração para Nossa Senhora, em que ela escolheu a Guadalupe pelo Fé Cotidiana. Acho que não foi? Já tinha não, o Fé Cotidiana? Não, tinha o Fé Tinha Cotidiana. O Fé Cotidiana, sim, o Fé Cotidiana. E o símbolo do Fé Cotidiana é a Nossa Senhora de Guadalupe. Isso. Muito antes de eu fazer coleção Guadalupe, pensar em Guadalupe, qualquer coisa disso, muito antes. Nossa Senhora de Guadalupe, isso. Tanto que tem, por todas as graças alcançadas no Fé Cotidiana. Está escrito aqui na oração, né? Infinitas graças e tem um salve rainha. E aí ela pediu, pelo amor de Deus, se a gente podia ajudá-la a distribuir. Porque ela não queria deixar simplesmente na igreja deixar. E aí ela mandou, e aí a gente pegou um bolo para a Maria Cecília. Aí a Maria Cecília deu um pouco para mim, um pouco para a Léo, e a Léo começou a mandar Primeiro eu deixava em cima da mesa nos eventos. Ah, tá bom. Eu me lembro do primeiro evento que eu fiz foi do Copa. Então tinha ali em cima da mesa. Eu deixava ali, quem as quisesse pegar. Levando. Aí depois eu falei assim, por que não colocar na sacola? E aí, gente, esse milheiro já, enfim... A Léo já reemitiu milhões de vezes. Acho que são 10 mil. Você já fez 10 mil? Ai, que massa. Acho que o número é esse. Não sei nem por que eu tenho esses aqui ainda. Eu tenho para as pessoas pegarem. A Catarina adora brincar, tá uma bagunça. Depois mostra ali, tem o vidro ali eles também. Têm uma... E hoje eles vão. E eu não... Quem está do outro lado, eu não sei quem é. Qual é a religião, qual é o credo. Mas eu tenho essa história que foi bem impressionante. Teve uma leva que veio com a Thaís Rodrigues, que as pessoas são cristãs. São e assim, uma leva de clientes que chegaram a me questionar, você vai mandar Nossa Senhora? Eu vou. Sim. Vou, porque eu mando para todo mundo. E aí teve uma que eu sabia que era muito, eu não mandei. Tá, tudo era bem. Uma pastora, acho que quando você sabe, não manda. Ela me mandou uma mensagem, disse assim, você pode, por favor, me mandar a Nossa Senhora? Mentira. Porque a minha madrinha está esperando, porque eu prometi para ela, porque ela já tinha feito uma outra compra. Eu não sabia quem ela era. A primeira compra dela, eu não sabia quem era. Olha, a pessoa dá para alguém da fé católica. Exatamente. Que legal. A segunda, eu já sabia, ela já tinha... Ela era pastora, por respeito. Não mandei. E ela me escreveu. E aí eu falei assim, então vou te mandar um pouquinho mais para você mandar para tua tia. Coloquei no correio para ela. Ela mora em Vitória. Em Vitória não. Vitória é a coisa. Em Minas. É no interior de Minas. Não sei. Aí você mandou só no correio? Mandei só no correio, só um bolinho assim para ela. E depois desse dia, eu nunca mais deixei de mandar para ninguém. Então isso vai em toda a sacola de misturar, vai Nossa Senhora de Guadalupe com oração. Uma graça das graças recebidas, que é das graças gerais e recebidas pelo Fé Cotidiana. E tem, Lu, você não sabe, mas tem vários. Quando eu ando, voltando à história da misturar, de andar com a misturar, eu ouço muitos testemunhos. Da oração de nossa. Tem um que é impressionante. A casa dela foi toda salve assaltada. Rainha, uma oração muito poderosa. E ela estava com a Nossa Senhora no celular dela. Ela pôs na capinha do celular. A capinha era transparente, ela colocou Nossa Senhora. A casa dela foi assaltada. Isso foi aqui em Niterói. A casa dela foi assaltada e ela estava no celular de trabalho. E ela só pedia assim, Nossa Senhora, protege meu celular, Nossa Senhora, protege... porque toda a minha vida de trabalho está ali. Protege para... Eles levaram tudo, Lulu, tudo. Menos o celular dela que estava em cima da mesa. Com a imagem virada assim para cima. Olha... Ela foi num evento em Niterói só para me contar isso. Então, o misturar pelo Brasil, eu vou para ouvir esses testemunhos. Isso para mim é muito importante. Isso me faz caminhar, Lu. Isso não me faz ter fé. Isso me faz alimentar a minha fé. Vamos pro bate-bola. Ave Maria, ai que medo. Era o momento que eu estava com medo. Vamos, agora é bate-bola. Seu lugar preferido no mundo? Araguaia. Rio ou Goiânia? Rio. Uma cor. Se ferrou, agora vai ser difícil. Uma cor única. Fúcsia. Jura? Juro, Lulu, é uma cor que eu adoro. Eu fico ótima de fúcsia. Uma gafe. Ai, meu Deus, eu faço um monte, Lulu. Não. Outro dia, vou contar. Uma recente, foi horroroso. É uma menina que foi participar do evento da casinha. E ela... agora tá vendo, não vou lembrar o nome dela. Mas enfim, ela chamava Maria e eu chamei ela de Joana. Não, ela chamava Letícia e eu chamei ela de Luciana. O tempo inteiro. Na internet, fazendo propaganda da loja da filha dela. Meu Deus. E não sei o quê, mas eu falei muito, mostrei, falei. Aí às tantas ela me escreve. O meu nome não é esse, meu nome é esse. Que vergonha. Aí eu fui na internet dizer, gente, olha, eu erro muito essas coisas assim, eu falo uma coisa que não é. Sou distraída? Sou distraída.
Mas não é de propósito, assim. Claro, gente. E eu ainda fiquei lá. Uma gafe, ninguém faz uma gafe de propósito. Ninguém quer fazer uma gafe. Eu fiquei lendo lá o nome dela, mas na hora de gravar. E aí, como eu tenho essa história de não ver na hora, eu fui ver 10. Ela me escreveu e eu fui prestar atenção. 10 stories depois. Aí não dava pra voltar tudo pra trás, contar não sei o quê. Eu pedi desculpas e tudo certo. A falha é nossa. Mas esse foi o. Eu fiquei com vergonha. Blogueira ou influencer? Influencer. É, influencer. Eu prefiro influenciar as pessoas, né? De coisas boas. eu prefiro ser blogueira. É. Acho mais raiz ser blogueira. Qual a diferença, Lu? Vamos lá. Não, nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Tá. É o jeito de falar? Como você prefere ser chamada? Influencer? Ok, fechado. Não tem nem problema, não. Relaxa. Um sonho realizado. Terra Santa. Um sonho a perseguir. Uau! Um sonho a perseguir? Ai, Lulu, não sei. O céu. Ah, amém. A maior emoção da sua vida? Nascimento de José. A maior alegria? Ui! Ai, o José também. Acho que tá tudo ligado a ele. A maior tristeza? Perda do meu pai. Com certeza, né? Um arrependimento? Se puder falar, né? Não, deixa eu ver, um arrependimento de... Deixa eu pensar aqui. Ai, difícil arrependimento, né? Ai, eu não sei. Arrependimento é difícil, não sei. Eu tô meio... Tudo bem. Uma palavra. Fé. Um sentimento. Alegria, Lu. Alegria. Uma inspiração. Nossa Senhora. Um santo de devoção. São José. Tem tantos, mas São José é São José. Sua aparição preferida de Nossa Senhora. Sua devoção preferida. Minha devoção preferida Eu tive... Guadalupe foi a que eu mais conheci de perto, né? Porque a gente esteve lá, foi a que eu mais... Você não foi a Fátima? Eu fui a Fátima, mas assim... Mas Guadalupe foi a mais intensa. Guadalupe foi mais... Assim, é um lugar que eu preciso... Fátima, eu já voltei, mas assim, Guadalupe eu preciso voltar. Eu preciso levar minha família lá. Ah, legal. Então, assim, Guadalupe, eu fiquei com Guadalupe muito. Mas você sabe que Nossa Senhora a misturar existe por Nossa Senhora das Graças. Porque eu tive rapidinho, eu tive eu viajei, tive uma viagem para... A história é ótima, você contar? Conta. Eu tive uma viagem com a minha família, coloquei numa caixa todas as minhas melhores joias, o que eu tinha de melhor, de mais valioso, numa caixinha de joia. Era a primeira vez do Zé no frio, o Zé era pequenininho, devia ter 5, 6 anos. Eu estava tão preocupada em pôr roupa, aquecer o menino, não sei o quê, que eu não tirei a minha caixa de joia de dentro da mala de mão. E não tranquei, não liguei, não lembrei. E eu tinha ganhado do Beto uma pérola de Natal, acho que foi em janeiro. Frio, gola alta, não sei o quê. Você fica com a pérola na orelha, tá muito... Não lembrei nem que eu tinha levado. 15 dias depois, quando eu cheguei em Paris, eu tive um jantar do lado da igreja, na Rue de Bac, do lado da igreja Nossa Senhora das Graças. E final da viagem, a gente ia embora no dia seguinte. Eu falei, vou colocar um brinco. Você sabe exatamente o brinco que eu queria colocar. Eu fui procurar, cadê a caixa de joias? Perdi tudo. Beto olhava para mim apavorado, falava assim, tinha um apartamento lá dentro. Eu falei assim, e o que eu posso fazer? Aí eu falei, eu já sei o que a gente pode fazer. Aí eu peguei os 3, não existia misturar, nem laçarote, não tinha nada disso. Peguei os 3, entrei dentro da igreja de Nossa Senhora das Graças, olhei para Nossa Senhora e falei, senhora, eu não quero nunca mais desejar essa joia. Nunca mais eu quero desejar usar joia. E olha, nasceu a misturar. Não uso joia mais, Lu. Lógico, teoricamente tenho nas mãos. Não, aí o Beto fala assim, deixa um espacinho, deixa um lugar para mim. Ele brinca assim, eu não posso te dar um presente mais de joia, não. Só nos meus dedos, os anéis. Ela tá com os 8 pontas aqui, de 8 pontas, tá vendo? De Guadalupe. De Guadalupe. Mas eu, assim, se eu vou pra festa, se eu vou para o casamento, eu estou sempre com a minha biju, viajo com as minhas bijus. Então, eu nunca mais desejei. E, assim... Essa entrega, né? Acho que isso é liberdade. Liberdade. E agradeci, porque era uma viagem que eu fui muito irresponsável, porque foi uma viagem que o Beto trabalhou a metade dela. Eu aluguei um carro, eu andei na Itália, eu andei na neve de carro sozinha, eu e José, o José pequenininho. Foi uma viagem que eu fui muito irresponsável e que Nossa Senhora tomou conta. Então, na verdade, eu estava agradecendo eu ter só perdido as joias e não ter acontecido nada, sabe? Ter sido tudo bem. E nesse janeiro, a Misturar nasceu nesse ano, no meio desse ano, assim, foi...
Que legal. Então, Realmente, a graça foi Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora das Graças. Mas essa coisa com a Guadalupe é muito... E sabe por que a Guadalupe? Porque ela é colorida. Ela é colorida. Ela é colorida. Foi isso, por isso que ela A minha atração por ela foi antes das meninas. Eu tinha já eu já tinha uma atração por ela pelas cores, por causa das cores. Depois com as meninas veio um aprofundamento. Nunca diga nunca, alguma coisa assim que você fala, nunca vou fazer isso, nunca vou usar isso, nunca, sei lá, pode ser roupa, pode ser qualquer coisa, nunca diga nunca. Alguma coisa que você fez, algum lugar que você foi que você não queria ter ido. Alguém que você achou que não era legal e depois a pessoa era legal, sei lá, nunca diga nunca. Isso tem vários, mas isso... Não pode contar. Isso eu não vou contar. Mas, por exemplo, eu disse assim, nunca vou usar abusos, já usei. Ah, tá. Mas não como... Não como poder. Não como poder, eu aprendi isso com você. Simplesmente um acessório. Um acessório. Então, o Búzios eu uso como um acessório. Mas eu falei, eu nunca vou usar. Ele já usou, nunca diga nunca. O maior desafio que você já viveu? Ser mantenedora de uma casa. Manter uma casa. Hoje já não é mais assim, mas assim, por uns anos foi assim. O Beto perdeu o trabalho, perdeu tudo. E, de repente, eu me vi de frente, tendo que pagar todos os boletos da casa. Eu tenho... Não é orgulho, mas é uma coisa que... Sim, é orgulho. E ele também, assim, a gente, graças a Deus, isso uniu a gente muito mais. E ele sempre foi muito humilde em aceitar isso, porque tem homens que não aceitam, né? E, enfim, então isso era uma coisa que foi... Que eu nunca... Aí, ó, tá vendo? Isso também nunca eu achei que fosse acontecer. Que eu fosse ser mantenedora. O conselho mais valioso que você já recebeu? Faz o que deves, está no que fazes. São José Maria sempre está nesse programa. Faz Ser mãe é... Doar, Lu. Doar. Bonito. Um arrependimento fashion. Arrependimento fashion? Ai... Uma roupa que eu fui no casamento uma vez, que eu achei que eu estava horrorosa. Tava abafando e não estava. A gente hora quer foto. Você manda, você tem? Maria, será que eu vou ter? Eu não vou ter. Não vou ter. A gente gosta de mostrar essas coisas, tá? Eu vou tentar achar, Você mostra pra gente. Como ela era? Conta pelo menos um pouquinho. Para a cor, o que você errou? O que você errou? O tecido. Era um tafetá. Tá bom. Era um tafetá. Pode tafetá. Não, eu também. Hoje, mas assim, ele era meio. Tá vendo? Não era fúcsia. Ele era meio furta-cor. Ele era furta-cor. Não, já entendi. Seu @, preferido do Instagram, que você tá mais assim, que você gosta de ver, que você gosta de aprender, ou que sei lá, que você acompanha, mesmo que seja para se distrair. Guilherme Freire. Maravilhoso. Guilherme Freire. Guilherme Freire também é um divisor de águas da minha vida. Maravilhoso. E eu falo você tá para todos os jovens. filosofia do zero? Você faz? Tô tentando. Eu tô meio matando, mas eu... Mas você assina? Assino. Eu assino e eu tive aqui nas aulas e Guilherme Freire também foi um divisor de águas, igual você falou sobre isso, né? Dessa coisa do católico jovem, que tem muito a dizer. Eu falo para todo jovem, falo para os amigos do José, assistam Guilherme Freire. Maravilhoso mesmo. Muda a vida. Porque ele tem um olhar jovem para uma coisa mas profunda, muito maduro, né? Mas muito para um assunto muito profundo. O que te faz plenamente feliz? Minha família. Minha família. Como você gostaria de ser lembrada? Ai, Lulu, pela minha verdade, eu acho, assim, pela minha verdade, assim, pelo meu cuidado, assim, pelo cuidado que eu tenho com as pessoas. Pelo cuidado, acho que assim. Que bom. Uma pessoa que cuida. Adorei, espero que vocês tenham gostado. Essa foi Eleonora Misturar com Estilo. Meio Crispim, meio Pierotti, meio Léo, meio Lola, meio tudo. Meio tudo. Misturar com estilo. Eu esqueci de contar uma coisa, a gente podia muito colocar das broncas que eu te dou. Gente... Meu sargento. Mas eu adoro, mas é como eu falei, eu adoro as broncas dela, porque ela me ensina muito. Nada disso, assim. Não, é muito engraçado, né? Porque eu sou uma pessoa que eu queria contar essa história do Coléu, que é muito engraçado, que o dia eu tava me lembrando. Eu sou uma pessoa que gosta de ligar, principalmente eu quero alguma coisa pra falar. Aí eu ligo, ninguém me atende. Ninguém me atende. Minha irmã não me atende, a Léo não me atende, ninguém me atende. Aí eu mandei uma áudio pra ela. Eleonora, você não sai desse celular, tá com ele na mão o tempo inteiro. Toda vez que eu ligo, você não me atende, tá igual a Maria Cecília.
Mas esse dia, Nossa Senhora usou ela, tá? Porque eu estava... Eu querendo convidar ela para o negócio, ela queria me em cima convidar da pra hora. rezar. Às vezes tem coisas assim que eu não lembro do tempo. E falo, caramba, eu vou chamar a Léo para ir num negócio de grupo de oração, até de Guadalupe. De Guadalupe. E aí eu levantei, na hora de eu saindo de casa, e ligo para ela, ela não me atende. Falei, cara, a pessoa é blogueira, influencer. Tá com o telefone na mão. Tá com o telefone na mão o tempo inteiro. Na hora que você liga, não te atende. Eu falei, Eleonora! Ela me deu uma bronca e eu E ela, assim, Ana Luísa, eu não estava mesmo com o celular na mão. Eu, ai, tava meu no Deus, banho. desculpa. Mas aí eu fui... Mas olha, Nossa Senhora usou, porque aquele dia eu precisava tanto. Eu tenho uma terapeuta online e eu tinha acabado de falar com ela, ela falou assim, você quer abrir uma sessão agora? Eu tava assim, super angustiada. Eu falei, não, eu quero rezar um terço. Nessa hora, entra a mensagem dessa maluca. Dando essa bronca. Dando a bronca. Aí eu assim... Mas cadê você? Você tá onde? Tô aqui rezando. Eu falei assim, aonde eu vou? Do lado da casa dela, em São Conrado, ela foi. E aí eu fui, e assim, realmente, Nossa Senhora, eu tinha que estar ali naquele lugar, naquela hora. E foi muito importante. Tá vendo? A sua bronca... Foi difícil responder aqui, participar? Gostou? Não, gostei. Que bom. Eu Obrigada. Você vai ter o trabalho de editar. Vai nada. Obrigada, viu? Minha irmã de fé. Beijo, tchau, tchau, pessoal.